atualização importante agora, né? Isso, é uma atualização importante, envolve Silvio Santos, né? A gente falou na semana passada aqui, até agora no começo da semana, sobre a situação de saúde do Silvio. O Silvio que foi internado, a gente sabe, com influenza, H1N1, né? Que foi Nossa, citado. muita gente preocupa. A gente ficou preocupadíssimo aqui, Sim, inclusive, né? com certeza. E a esposa do Silvio, a Iris Abravanel, falou pela primeira vez sobre a internação do marido de 93 anos, tá? A Iris falou sobre a recente hospitalização do dono do SBT e falou o seguinte, abre aspas, ele só teve uma febre e já foi levado para o hospital. A gente não sabia o que era e depois dos exames soube que era influenza. Não era para ele passar dia nenhum internado. Ela agradeceu pelo carinho e a preocupação dos fãs e reforçou que acha que essa internação foi um exagero, tá? A escritora declarou, né, que o Silvio Santos está cheio de vida e os dois ainda têm muitas experiências para compartilharem juntos no futuro. Abre aspas. A minha expectativa é que nós vamos ter uma longa vida juntos, vamos poder Amém. viver e comemorar muita coisa. Eu não penso nisso. Eu espero que as pessoas não pensem, porque ele está cheio de vida, né? O não penso nisso seria assim, né? Uma Ele vida sem morrer. o Silvio É, Santos, a morte do ele Silvio Santos. Ela morrendo, não é. pensa, obviamente, né? Muita gente se preocupou, né? Como a gente falou, o Silvio Santos foi internado no último dia 16 de julho, na terça-feira passada, não ontem, a anterior. Primeiro o SBT negou, e assim, quando o SBT negou a informação e a Folha de São Paulo bancou a informação, mesmo com essa negativa da fonte oficial, gerou muita dúvida e muita preocupação, porque por que Sim. o SBT está falando uma inverdade sobre o estado de saúde de Silvio Santos? Será que tem alguma coisa aí? Foi isso que gerou todo esse questionamento, inclusive nos corredores do próprio SBT, o Gabriel Perlini trouxe essa informação de que já tinha boatos até de que o Silvio estava internado há mais tempo, Na de UTI. UTI e tudo mais. Então, assim, foi somente um pânico, eu acredito que causado pelo próprio SBT, se eles tivessem sido mais claros, né? Olha, tá acontecendo isso de primeira, não ia ter toda essa dúvida. A gente sempre fala aqui que a saúde do Silvio Santos tá indo muito bem, ele passou pela Covid, né? Tratorou a Covid, né? Agora pela influenza também, e a dona Elisa Bravanel fala que ele não deveria nem ter ficado internado, né? Porque foi mais por cautela, mais por precaução do que por necessidade. Com certeza, ela até fala, né, que não devemos pensar em uma vida sem o Silvio Santos, mas é triste eu dizer isso, mas a gente tem que pensar assim, porque nem tudo é pra sempre, né? O legado ele é pra sempre, com certeza, mas a pessoa é até ruim quando a gente para pra pensar, não, a pessoa nunca vai partir, nunca vai dessa, porque quando acontece, a gente fica em choque, né? A gente fica E, o Brasil para, né? Como e foi o eu caso da acho, Hebe, por exemplo. Não eu tô acho desejando nada de que mal, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. não, isso que você falou, eu acho que na vida pessoal eu compartilho dessa ideia da Iris de não ficar pensando nem falando nisso, é viver o momento, né? Seguir a vida. Exatamente. Agora, dentro do SBT, esse pensamento de viver sem Silvio Santos deveria ter acontecido lá atrás. É, Porque olha o que o SBT se tornou só confiando na liderança do Silvio Santos. No momento que ele falou, não estou querendo mais trabalhar, quero descansar. Acabou. O SBT virou isso aí que virou, né? Virou realmente uma emissora sem identidade, uma emissora que não consegue segurar os profissionais, uma emissora que não consegue segurar o próprio público. Então, assim, essa parte da vida pessoal, todo lado da Iris, mas essa parte da vida profissional, onde o SBT era 200% dependente de Silvio Santos. E no momento que ele botou o pé fora, desmoronou tudo, aí realmente ficou faltando, né? Aquela conversa, né? Parece que eles evitaram muito isso, de é. pensar quem que vai substituir o Silvio, não na apresentação, mas na chefia, quem que vai ser o Quem cabeça que da vai emissora. mandar aqui, né? Exatamente. Então, Realmente. fica aí, né? E a Iris fala, então, que ele não precisava ter sido internado e realmente tá bem, né? Pelo que ela Melhor que a diz. gente, pelo visto, né? Mas tá aí, então, Não, muita. com a conta bancária cheia do jeito que tá, ele tá muito melhor que a gente. Muito melhor. Não precisa nem comparar. Realmente, é verdade. Se a gente tivesse 10 nem 10 ali, 1%, né? Já tá feliz da vida já. A gente tá falando de uma fortuna de 5 bilhões de reais, mais ou menos, gente. Mais ou menos, 1 bilhão de dólares. Isso pela última atualização que a gente tinha, né? Hoje,
nem sei mais como que tá isso daí. Agora que tem, né, estão negociando a venda da Jequiti, pode ser até um pouco maior, né? Mas, ó, muita vida, muita longevidade, muita vitalidade, muita energia positiva aí, não só pro Silvio, mas pra família Bravanel também, e cabeça também, né, pras filhas, pra poderem gerenciar melhor o SBT, que eu acho que tá deixando um pouquinho a desejar, né? E também, Daniel, se não estão conseguindo gerir, passa para quem sabe, né? Passa para uma pessoa que falta um sabe. executivo de televisão ali. Exatamente, É isso uma que eu pessoa falo. da área, né? Não precisa abrir mão da emissora, não. Passa a chefia para quem entende, Sim. porque eu acho que tá sendo gerido assim de uma forma meio nas coxas. Mas assim, quem sou eu, né? Quem sou apenas um comentarista. Mas assim, você tem razão com relação a isso, porque quando você falou da identidade, é muito isso que tá faltando, sabe? Aquela coisa do programa de auditório, aquela coisa da interação com as pessoas, meio que foi perdendo, né? O SBT não é mais uma referência como era antigamente. Eu acho que a maior responsabilidade disso é o programa Silvio Santos com a Patrícia, porque ele não tem mais identidade. Ele virou um programa que era o formato do Silvio comandado pela Patrícia, e não é a mesma coisa. Acho Não faz nem tanto sentido, não faz. Então é aquela mesma coisa, aqueles mesmos jogos que a graça da gente ver qual é a música, do jogo dos pontinhos ou coisa assim do gênero, nem era exclusivamente o formato, era o Silvio, né? O Silvio que dava aquela identidade, que dava aquela cara. E é isso que tá faltando muito no SBT. E aí fica esse rebosteio de mudar a programação toda hora, e traz isso, traz aquilo, e muda isso, muda aquilo, agora vai ter o Chega Mais Notícias. Então, é um negócio que eu acho que tá desgastando a imagem das pessoas que estão lá. As poucas pessoas que são famosas mesmo, né? Como é o próprio Celso Portiolli, já tá tendo a imagem dele desgastada por 7 horas aos domingos. Aí a gente vê a Regina Volpato, que poderia... Já teve recorde negativo, hein, de audiência esse domingo. Poderia a Regina Volpato estar segurando um programa sozinha ali, né? Aí vem a grade de programação bagunçada, e aí agora estão querendo colocar uma novela entre o Fofocalizando e entre o Tá Na Hora. Então é uma mudança, assim, muito brusca, né? Muito complicada. Eu acho que poderia ter um pouco mais de pulso, né? E aí me veio um nome aqui na cabeça que o SBT poderia arriscar, né? Que seria fazer o que a Rede TV fez, que é contratar a Marlene Matos. Será que a Marlene não daria um jeito ali na programação? Porque a Marlene entende. A gente tá falando aqui, eu entendo que tem muita gente que não gosta dela, por conta de tudo que aconteceu com a Xuxa, mas são águas passadas, mas isso não tira o mérito dela ser uma excelente diretora, né? E dela saber aquilo que funciona, aqueles formatos que dão certo. Meu, ela colocou a audiência dos domingos na Rede TV nos 4 pontos. 4 pontos nos domingos da Rede TV, sabe? Imagina lá numa estrutura ainda maior, numa empresa ainda maior, gerenciando ali e entendendo aquela identidade. Não, a identidade do SBT é essa, a gente não pode desvirtuar disso, porque eles estão tirando, né, aquelas pessoas que assistiam e tentando renovar para que novas pessoas assistam, que é o que a Record tentou fazer e deu errado, porque na época do jornalismo da Record, lá em 2009, a Record era assim tretada com a Globo, brigava no Ibope, era caravado no segundo lugar. Aí começou a tirar isso aos poucos, enxutou o núcleo de jornalismo, né? Começou a colocar enlatado. Ah, vai ser novela bíblica. E aí começou a piorar a situação. Porque eles queriam trazer mais o público evangélico e perderam toda aquela audiência que era qualificada porque comprava anúncio. Se a gente for comparar, por exemplo, a Fazenda de 2009, 10, 11, 12... Nossa, bombava no Ibope. Hoje, a Fazenda, que é o maior produto da casa, já tá patinando. E isso tá acontecendo no SBT também. Às vezes a gente vê que eles estão investindo, porque é caro, cenário, é elenco, não sei o quê, mas não responde. E aí, tipo, poxa, quanto tempo que o Chega Mais tá no ar? Já tem 6 meses já? Mais ou menos isso, né? Foi depois do carnaval, né? Não chega ninguém ali pra falar que não tem liga. Não tem liga. A gente gosta da Michelle, do Paulo e da Regina? Gosta. Mas eu acho que separados eles fazem uma força maior do que juntos, né? Porque é aquilo que eu falei. A Regina, macaco velho de entretenimento. Ela sabe fazer. A Michelle tá aprendendo.
o Paulo tá aprendendo. E aí você deixa a Regina com um espaço menor dentro do programa, quando o programa deveria ser focado mais nela, porque ela vende, porque o público gosta dela, devia ter mais visibilidade. Eu ouvia mais falar dela na época que ela tava na Gazeta do que agora que ela tá no SBT. Então acho que precisa, né, disso, tá precisando dessa mudança, desse chacoalhão aí, e o pessoal do SBT não tá sabendo fazer. Então um executivo de televisão, alguém que entenda disso, vai poder agregar, e não é tipo, ah não, nós queremos que o SBT seja isso, elite, não sei o que, não, TV aberta é povão, é público, não adianta. Não dá pra fugir disso, né? Tem que entregar aquilo que o público quer. E eles estão há 7 meses nessa programação nova sem entender que isso não tá rolando, que não tá, o público, o mercado publicitário não tá respondendo. E aí daqui a pouco é um peido pra gente ver que virou Record e só tem... E já tá virando, viu? Só indústria farmacêutica, só suplemento, só vitamina. A gente não vê mais as marcas grandes, porque as marcas grandes estão migrando pra internet. Então, cada vez que passa a verba publicitária para TV, é menor. Então, por isso que você tem que ter uma grade bem amarradinha, bem bonitinha para atrair essas empresas de volta, né? Mas tá aí, a gente segue então acompanhando, muita saúde, muito boa sorte pro Silvio. E SBT, a gente espera que vocês renovem. Eu entendo que tem a necessidade das filhas, mas tragam executivos de TV, tragam apresentadores, formem apresentadores bem de baixo. E não colocando já com destaque muito grande, porque o público não responde. A gente segue de olho, tá? Bora girar então? Tem notícia que tá chegando agora aqui, viu, Ítalo? Ana Maria Braga vai sair do ar. Me conte essa história. Meu amigo, enquanto a gente tava falando aí de fracassos do SBT, a gente vai falar